Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profeta de fogo. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Meus irmãos e minhas irmãs, do livro Testemunho Vivo de Glória Apolo, da ilusão, o livro da vida, da ilusão à verdade. O sexto mandamento que Deus foi perguntando a ela, do primeiro até o 10º mandamento. Aí aqui no sexto mandamento, a infidelidades. Aqui eu, ainda cheio de soberba, neste mandamento pensava: aqui não me vão tramar, porque nunca tive nenhum amante, sempre fui fiel. Depois de casar, nem sequer dei um beijo a outro, só ao meu marido. Mas quando o Senhor me mostrou que cada vez que andava com os seios descobertos, olha aí, meus irmãos e minhas irmãs, vocês mulheres que andam amostrando tudo, olha o que ela diz aqui, Glória Apolo. Mas quando o Senhor me mostrou que cada vez que andava com os seios descobertos, com as minhas calças coladas. Olha aí vocês jovens, vocês mulheres jovens, moças que vão para academia com roupas coladas, transparente. Olha o que ela diz. Glória Apolo falando aqui. Com as minhas calças coladas ao meu corpo, com as roupas que eu usava, mostrava demasiado o meu corpo. Eu que pensava que aqueles homens me olhavam simplesmente e me admiravam, mas o Senhor mostrou-me como eles pecavam comigo, porque não era uma admiração como eu pensava, mas sim uma provocação a eles. Uma provocação, e eles pecavam por minha culpa. Os homens pecavam pela culpa dela, de Glória Apolo, porque ela andava com a roupa apertada, colada. Ela dizia: por minha culpa, eu tinha entrado no adultério por exibir o meu corpo, porque eu não entendia a sensibilidade masculina. Eu julgava que eles pensavam como eu, que olhavam para mim e diziam: que lindo corpo, mas eles pecavam por minha culpa. Eu nunca fui infiel por mim deitar com outro homem, mas era como fosse uma prostituta. Ela nunca tinha deitado com outro homem, mas ela era como uma prostituta, porque ela botava os outros a pecar pelas roupas coladas que ela usava. Mas era como fosse uma prostituta. Ela nunca tinha beijado nenhum outro homem, a não ser o marido dela. E ela estava tida aqui como uma prostituta na minha espiritualidade. Além disso, eu pensava em vingar-me do meu marido se ele me fosse infiel. Aconselhava outras mulheres a fazê-lo quando descobriam que algum marido tinha sido infiel. Aconselhava mal. Ela aconselhava as outras a fazer. Não sejas burra, vinga-te e não perdoe-os. Faze-te valer. Por isso nós mulheres estamos tão submetidas, pisadas pelos homens. Sabe, eu e minhas amigas, com estes conselhos conseguimos que uma amiga nossa se separasse. Ela surpreendeu o marido no escritório, enquanto este beijava a secretária. Nós, com os nossos conselhos, não deixamos reconciliar-se com o marido, apesar de ele lhe pedir perdão, verdadeiramente arrependido.
Ela até queria perdoar, porque o amava, mas nós não os deixamos. Terminaram divorciados. Em 2 anos depois, ela casou-se no civil com, com um argentino. Imagine o que nós fizemos quando eu o aconselhava dessa forma. Eu estava dentro do adultério. Eu vi Jesus mostrou-me como os pecados da carne são espantosos, porque a pessoa condena-se mesmo que o mundo finga, vinga, finga que está bem. Depois de me casar, só tive um homem na minha vida, o meu marido, mas mesmo assim os pecados também estão no pensamento, no falar e na ação. Foi muito doloroso ver e com que tristeza como o pecado e adultério do meu pai nos fez tanto mal a mim, transformou-me numa resistida e afundei-me no ressentimento contra os homens e os meus irmãos. Transformaram-se em 3 fiéis cópias do meu pai. Pensam que são felizes por se acharem muito machos, são mulherengos, bebe e não percebe o mal que faz a seus filhos. Por isso o papai chorava com muito sofrimento no purgatório quando viu o resultado do seu pecado e do exemplo que lhe deu. Condenamos-nos com promiscuidade e viver como se fôssemos animais, ratos, cães, etc. Aqui é a cola, aqui e acolá. Olha aí, meus irmãos e minhas irmãs, Glória Apolo sofrendo. Ela foi no purgatório, céu e inferno. E ela viu tudo essas coisas. Ela passou por tudo. E ela viu que ela não era uma boa cristã, que não vivia como um bom cristão. É o retrato hoje que ela vivia naquele tempo, que muitos hoje que dizem que são cristãos vivem. Porque vai à missa, porque se confessa, porque comunga, acha que é um bom cristão. Mas vai para a missa, confessa, comunga, mas vive como um pagão. Não vive como um cristão verdadeiramente, como buscando a santidade de verdade, fazendo penitência, jejum e oração. Era o que Glória Apolo fazia. Ia à missa, comungava, mas vivia como um pagão. Salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.